Olá, pessoal. Vamos para mais um capítulo. Estamos chegando na reta final. E agora a gente vai falar um pouco das alterações no comportamento, na parte mais cognitiva, emocional, até mesmo relacionada à ansiedade e depressão, e como essas alterações que podem vir a acontecer, até mesmo por mecanismos relacionados à obesidade, levando à inflamação, e essa inflamação atingindo pontos específicos do cérebro que regulam comportamento, adesão, a leitura e análise racional da situação. Então, você começa a entender que as alterações que a própria obesidade traz na relação cognitiva pode afetar e ainda são mais impactadas em indivíduos que já têm um histórico de ansiedade e depressão, e fica mais evidente que a dificuldade deles sustentarem uma estratégia nutricional ou a prática de exercício físico em um ambiente depressivo se torna ainda um grande desafio, tá? Então, a ideia é a gente conversar um pouco da fisiopatologia da depressão e ansiedade e como ela impacta na alimentação, no exercício físico, para que você saiba como lidar com o teu paciente que está nessa condição, e cada vez é mais comum. Hoje eu percebo, atendendo, que de cada 10 pessoas que eu converso, 4 estão fazendo uso de medicamento e já fazendo acompanhamento psicológico por históricos de depressão, ansiedade. E ainda, às vezes, sobe esse nível comparado com os gêneros, tá? Mulheres acabam buscando mais tratamento, que isso é bom, o que leva a realmente bater com os dados estatísticos que a taxa de suicídio entre homens é muito maior, porque eles não buscam tratamento, vão ingerindo achando que vão conseguir, que não é algo que vai afetar a sua saúde mental e comportamento, e aí, pela falta de comunicação, falta de busca de ajuda, tende a levar a maior taxa de suicídio entre os homens do que nas próprias mulheres, tá? Então, isso é importante vocês terem consciência de que é uma realidade, infelizmente, atual, e os próprios estudos mostram que a tendência é que aumente cada vez mais o índice de depressão de pessoas com transtorno de comportamento, transtorno emocional, bipolaridade, crise de burnout, entre outras questões, tá bem? Isso é importantíssimo, vai ajudar muito no processo de vocês. Mas vamos lá. Saúde mental, adesão e comportamento. Praticamente é o tema da nossa conversa hoje. E a pergunta prática que a gente sempre faz é: o cliente não adere ao plano, não tem falta de motivação, tem o córtex pré-frontal comprometido pela inflamação e pela obesidade. Claro, aqui eu estou falando simplesmente do córtex pré-frontal dorsolateral, mas existem outros lugares: o córtex pré-frontal ventromedial, a amígdala, o cingulato, a área cingulato, como vocês viram. Então, existem vários núcleos do cérebro que são afetados, seja por baixa produção de neurotransmissores, seja por mecanismos pró-inflamatórios, seja por baixa de alguns hormônios que têm uma relação no comportamento, a ativação GABAérgica, endocannabinoide. Então, algumas questões aqui eu vou trazer para vocês, as mais importantes e mais discutidas na literatura, porque não é um curso também sobre exercício físico e depressão, nutrição e parte de depressão, tá? Para isso, provavelmente vocês vão ter um módulo dentro da comunidade. Aqui é para vocês terem um contexto geral e entender que existem alterações bioquímicas, existem alterações até mesmo estruturais que podem afetar o comportamento, existem alterações no sistema endócrino, a própria inflamação sistêmica, levando à inflamação em núcleos específicos e receptores específicos, a baixa produção e recaptação, e o aumento da recaptação de alguns neurotransmissores, levando à baixa de serotonina, dopamina, a noradrenalina, que são neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar, prazer, busca, né? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Primeiro eu vou falar um pouco da fisiopatologia, né, de algumas das hipóteses das fisiopatologias da depressão, para que vocês entendam, para quem nunca foi estudar isso de forma aprofundada. A primeira levantada, e a mais conhecida, é realmente a disfunção de neurotransmissores. Aqui a gente tem redução do nível de serotonina, dopamina, tá? Que foram os primeiros a serem analisados, e através de autópsia eles perceberam
que os níveis de serotonina, dopamina, noradrenalina eram menores, até mesmo a quantidade de receptores era menores em indivíduos com depressão que haviam cometido suicídio ou algo do gênero que haviam morrido, tá? Essa foi a primeira hipótese levantada, e aí surgiu os antidepressivos, os inibidores de recaptação das monoamino-oxidases, que as monoaminas são estruturas que fazem a recaptação desses neurotransmissores que estão ali na fenda sináptica. Então, olha ali, você tem um neurônio se comunicando com o outro. Ali tem os pontinhos de serotonina laranja, né, que saíram de um neurônio e está indo para o outro neurônio. Tem o azul de dopamina. As monoamino-oxidases, elas são receptores, são enzimas que pegam esses neurotransmissores e vão oxidá-las, tá? Então, o teu próprio corpo pode pegar esses neurotransmissores que estão ali soltos e oxidar, porque ele não quer que mantenha uma quantidade elevada, ou pode haver uma própria recaptação deles e voltar para o neurônio sem levar a informação para o neurônio seguinte. Esses medicamentos, eles faziam o quê? Inibiam a monoamino-oxidase. Se eu inibo o cara que degrada esses neurotransmissores, fica mais abundante, tem mais chance de se ligar ao próximo receptor e levar a informação. Aí veio os inibidores da MAO, com medicamentos tricíclicos que aumentavam dopamina, serotonina, noradrenalina. Tá? Foi os primeiros, trouxeram benefícios, mas também tinham colaterais, porque mexem com o sistema cardíaco, sistema nervoso central. Então, entre custo e benefício, hoje eles ainda são usados, mas em casos mais severos, tá? Para isso, depois foi criado medicamentos mais seletivos. Eu vou aumentar somente a recaptação, diminuir a recaptação de serotonina, vou deixar mais abundante. Então, vieram os inibidores de recaptação de serotonina, depois vieram os inibidores de recaptação de dopamina, de noradrenalina. Então, começaram a ficar mais seletivos para que não tivesse tantos neurotransmissores a um ponto em que trouxesse efeitos colaterais na qualidade de vida daquelas pessoas, tá? Depois, a gente vê que a literatura foi evoluindo e as pesquisas foram melhorando no campo, e eles começaram a perceber que não era só os neurotransmissores que estavam baixos, mas o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que eu já conversei centenas de vezes com vocês, estava prejudicado. Havia uma baixa produção de BDNF nesses pacientes com depressão maior. Lembra que o BDNF trabalha no quesito de neuroplasticidade e neurogênese. Então, se o cara que cuida dos neurônios está em uma quantidade baixa, a saúde dos neurônios é prejudicada. E se eu tenho poucos neurônios, então automaticamente não tão funcionais, os neurotransmissores também não conseguem chegar onde deveriam. E aí veio essa linha também de raciocínio, ok? Não é só aumentar neurotransmissores, diminuir a recaptação, mas ver como é que está a qualidade do BDNF e o receptor de BDNF para que eles tragam saúde para os pacientes. E aí veio também essa questão de o exercício físico ser um complemento, porque, como eu falei para vocês, o exercício físico pode potencializar o surgimento, né, e a melhora do BDNF no cérebro. Outra questão também vem as disfunções de núcleos específicos. Quando a gente analisa um cérebro saudável, e aqui eu vou falar só dos 3 principais aqui, que é o córtex pré-frontal dorsolateral, lá em cima. Ele tem o controle cognitivo, regulação emocional na atividade normal. Ali embaixo, o VMPF, é o córtex pré-frontal ventromedial, está ligado à integração emocional, processamento e autorreferência. Tá? E a amígdala é a resposta emocional adaptativa. Isso seria as funções fisiológicas. Você vê que as setas se comunicam no caminho bidirecional, numa quantidade correta. Quando a gente analisa uma disfunção na depressão, a gente tem uma hiperatividade do córtex pré-frontal ventromedial. Então, a pessoa ali, ela está com uma hiperatividade da relação de integração emocional, processo reativo às ações. O problema é que o córtex pré-frontal ventromedial está hiperativo e recebendo informação da amígdala, ali embaixo, que também está hiperativada. E aí ela traz um viés negativo, ou seja, ele está mandando informações negativas. A pessoa pensa assim, minha vida é uma bosta, minha vida é horrível, todo mundo está bem. Não importa o que aconteça de bom na vida daquela pessoa. Ela sempre busca o lado ruim da situação, tá? Por essa questão da hiperatividade da relação negativa.
relação emocional dela está sendo potencializada sempre para o ruim. E aí, sinaliza para a hiperatividade do córtex pré-frontal ventromedial, levando à ruminação, autorreferência negativa e culpa. E aí você olha o cara que tem o controle cognitivo e emocional, é o cara assim que traria a pessoa à razão. Não, calma, não é assim, a vida é difícil para todo mundo. Dá uma segurada aí que as coisas já se estabilizam, você tem uma boa família, você tem um bom trabalho, é uma fase. Ou seja, o cara que faz a regulação, filtra e coloca você na razão de novo, está com uma hipoatividade. Ou seja, ele está trabalhando pouco. Então, se o cara que regula de forma positiva os seus pensamentos está meio de segundo campo, os outros vão dominar. E os que estão dominando são sensações e ideações negativas a todo momento. Tanto que a hiperatividade da amígdala está relacionada diretamente à maior taxa de suicídio. Os indivíduos que cometem suicídio momentos antes do ato, ah, foi demonstrado que é uma extrema hiperatividade, ou seja, já é hiperativo, mas quando os caras realmente vão se matar, sim, aquilo fica muito ativado. E aí o desfecho acaba realmente acontecendo de forma trágica, que é o próprio suicídio, tá? Então, vocês começam a entender que há uma desregulação, tanto de neurotransmissores, tanto quanto de BDNF, que é o cara que regula a qualidade dos neurotransmissores, quanto a atividade hiper ou hipoatividade de núcleos específicos que fazem regulação emocional. Por que que isso é importante pensando em nutrição, pensando em exercício físico? Porque elas também regulam a vontade de você se alimentar, a vontade de você fazer exercício físico. Ninguém com uma hiperatividade da amígdala, pensamentos negativos, vai pensar: eu vou fazer um treino. Não, o cara vai dizer: porra, eu vou treinar para quê? Minha vida é uma bosta, vou lá perder tempo, né? Vou fazer dieta para quê? Eu vou morrer do mesmo jeito. Não, uma hora todo mundo morre, então eu vou comer tudo que eu gosto, ou não vou comer, dependendo do indivíduo. Então, você percebe que essas alterações nos núcleos específicos moldam o comportamento da pessoa para que ela responda de forma positiva ou negativa ao exercício físico ou ao autocuidado com a alimentação. Então, isso vai impactar no seu trabalho. Saber que essas pessoas acabam oscilando muito durante algumas fases, principalmente quando a troca de medicamento, tem que ter atenção. Se você tem pacientes que usam antidepressivos, analise se ele fala que vai trocar de medicamento, vai ter que ajustar alguma coisa ou ficou sem tomar. Tenha mais atenção, porque são momentos muito sensíveis. Alguns medicamentos levam uma questão de 30, 40 dias para começar a resultar e fazer a adaptação positiva. Então, a pessoa acaba ficando num vale ali até o medicamento ter eficácia, tá bem? Mas quando a gente analisa isso, então, na relação do comportamento e busca por alimento, né, pensando na relação nutricional. O cérebro lá na regulação neural, o córtex pré-frontal dorsolateral, como eu falei, o sistema límbico, ele ligado às tomadas de decisão, à desregulação emocional, autocontrole, está tudo reduzido, né, pela disfunção do córtex pré-frontal dorsolateral, aqui levando a essa parte negativa do autocontrole. E aí leva ao comportamento alimentar, resultando no aumento de peso corporal. É um processo que se retroalimenta. Algumas pessoas vão acabar usando o alimento como mecanismo de tentar compensar essa tristeza, que acaba sendo uma forma quase que paliativa, mas que não sustenta, né? A pessoa acredita que ao comer fica bem, só que ela come, 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 quando termina de comer, vem aquela sensação de culpa e ela fica frustrada e aí volta a comer mais, porque quer diminuir aquela sensação de culpa e de fracasso da estratégia nutricional, tá? Então, essa ingestão excessiva, principalmente relacionada às emoções, que é o que a gente fala de comer emocional, ela acaba afetando sim as pessoas, principalmente se elas já vêm com histórico de sobrepeso e obesidade, tá? O que vai levar algumas pessoas a transtorno de compulsão alimentar, né? E aí sim, acaba consolidando esse hábito da pessoa, toda vez que está triste, melancólica, ela busca o alimento como mecanismo de conforto. E aí é difícil, né? Ela não vai buscar uma maçã, um taco de cenoura. Ela vai buscar um alimento altamente palatável, que vai liberar uma sensação de prazer, só que é uma busca por liberação de prazer que ela nunca consegue alcançar.
né? Porque as próprias respostas bioquímicas no cérebro estão disfuncionais. E aí, no fim, leva ao aumento do peso. Esse aumento do peso leva à inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica prejudica ainda mais a sinalização dos neurotransmissores e dos núcleos específicos do cérebro, tá? Claro que a depressão ela não é só por baixa produção de neurotransmissores, não é só por BDNF prejudicado, não é só por hiper ou hipoativação de alguns núcleos específicos. Existem várias hipóteses, várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Desde uma hiperatividade da adrenal, aumentando o nível de cortisol, é uma das hipóteses, levando a mecanismos pró-inflamatórios e neurodegenerativos, a própria inflamação pela obesidade, ativando a proteína C reativa, TNF-alfa, interleucina 6, no tecido adiposo, levando à inflamação nos receptores, baixa de alguns hormônios, o estradiol, principalmente baixando na menopausa nas mulheres, e ele tem uma regulação em alguns núcleos específicos e até mesmo receptores específicos no cérebro, levando a situações de depressão. Por isso é bem comum mulheres que já tinham um histórico de depressão agravarem na menopausa por essa desregulação endócrina. Uma baixa produção de T3 também está relacionado a essa questão prejudicada no nível de depressão. Níveis de testosterona nos homens também. Existem receptores específicos de testosterona no cérebro que regulam a sensação de bem-estar e prazer no homem, com a andropausa do homem, né, que seria a menopausa da mulher, vai prejudicar a percepção de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, né? Então, existem vários fatores que acontecem ao mesmo tempo. Vários, né? Eu estou falando de alguns aqui só para que vocês tenham consciência. A questão genética também, tá? A gente sabe que pais com depressão marcam geneticamente os filhos para que eles tenham uma suscetibilidade maior para ter quadros de depressão, tá? Então, filhos de pais depressivos têm muito mais chances de terem depressão no resto da vida. Uma questão aqui, uma das primeiras hipóteses, ainda vocês vão ver alguns estudos trazendo isso, nessa imagem aqui não está certo, ela é baseada dentro de alguns estudos que não é um consenso na literatura. Que o exercício físico, ao produzir o BDNF poderia passar a barreira hematoencefálica, chegando lá no cérebro e ativando a produção de BDNF. Tá? Por que não é certo? E cada vez mais parece que não é bem assim que funciona. Porque o que passa a barreira hematoencefálica não é o BDNF, mas é o pró-BDNF. É uma fase antes, né, precursor do BDNF. Esse sim consegue passar a barreira hematoencefálica e lá no cérebro estimular a produção de BDNF. É claro que o próprio exercício físico faz com que localmente lá no cérebro aumente a produção de BDNF. Então, essa seria uma das vantagens certas. Isso já é certo na literatura. Que o exercício físico localmente faz com que o BDNF no cérebro aumente sua produção e sua qualidade. Que o BDNF que está no sangue atravessa a barreira hematoencefálica e ativa ainda mais a produção de BDNF, né, ou chega lá e faz a sua função, ainda não é um consenso na literatura. Mas o pró-BDNF aparentemente tem se mostrado promissor e tem, dentro de alguns estudos, mostrado que ele realmente consegue passar a barreira hematoencefálica e ativar suas funções. A teoria mais certa, vamos dizer assim, né, que mais tem um consenso na literatura, é que substratos liberados pela contração muscular, como o próprio lactato, irisina, catepsina B, caem na corrente sanguínea, essas sim conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica e aí ativam a produção de BDNF lá no cérebro, fazendo neurogênese, plasticidade sináptica, reparo e sobrevivência neural. Tá? Ou seja, subprodutos da metabolização de substrato energético, resíduos metabólicos, como lactato, ou até mesmo algumas miocinas, como a irisina, elas realmente conseguem cair no sangue e ultrapassar a barreira hematoencefálica e ativar a produção de BDNF localmente no cérebro. Tá? Então, isso é importante porque mostra porque hoje o exercício físico é considerado um dos pilares para o tratamento de depressão. A gente sabe que é exercício físico, tratamento psicológico, né? O psiquiatra, o psicoterapeuta, o farmacológico. Tá? E
a própria nutrição está começando a entrar junto para dar um suporte, porque existem mecanismos até mesmo da própria microbiota intestinal sendo prejudicada e aí levando a baixa produção de os ácidos graxos de cadeia curta, que tem um impacto direto na produção de alguns neurotransmissores e qualidade neurológica, tá? Então, praticamente, hoje, os 4 pilares que vocês vão ver, bem alinhados e bastante discutidos na literatura, é exercício físico, alimentação, farmacológico e psicoterapeuta, tá? Então, esses são 4 mecanismos, são os 4 pilares, eles devem acontecer para que a pessoa consiga ter sucesso. Quando a pessoa bota tudo nas contas do medicamento, vai funcionar? Claro, ajuda muito, mas a chance de remissão e os níveis de descompensação é muito maior do que alguém que está fazendo os 4 modelos estruturados e bem alinhados, tá? Aqui, praticamente a mesma coisa da imagem, tá? O BDNF seria o pró-BDNF levando as vias de neurotransmissores, lá principalmente também no hipocampo, trazendo também outros pontos específicos. E aí, às vezes o teu paciente, né, pensando em treino, ele te procura e quer fazer exercício físico, e a gente tem um problema que é normal. A gente tem um viés individual de modalidades que a gente gosta e a gente tenta ofertar elas para todo mundo, né? Aí imagina que você gosta de musculação. E aí chega o teu paciente com depressão, isso e aquilo, e precisa, né? Foi encaminhado pelo médico, disse que ele precisa fazer exercício físico. E você pergunta para ele, gosta de musculação? Ele, não, odeio. Aí você, poxa, não, você tem que fazer. Não, você vai fazer musculação, isso e aquilo, é negociável. O que você gosta? Eu gosto de zumba. Não, zumba você não vai fazer. Zumba não serve para nada, né? Você não tem nada de zumba. Não, eu gosto de yoga. Não, yoga não serve para nada. Você vai fazer musculação. Até que ponto isso faz sentido, né? Isso tudo aqui ele nos trouxe uma discussão bem interessante, que é, às vezes, você dá o que o paciente gosta, necessariamente na fase inicial, é mais importante do que dar só o que ele precisa. Porque se ele começa, pensa, é alguém que não quer fazer exercício físico, já está em uma condição negativa. Se eu pelo menos der algum motivo de prazer a mais no dia dele, pode ser que a taxa de adesão primeiro se aumente, né, se mantenha, e depois eu consigo ir negociando com ele outras modalidades que eu sei que vão trazer um benefício maior. Então, às vezes, para esse grupo de pessoas, você ofertar realmente, mesmo que você saiba que não vai ser o melhor remédio para agora, mas ele está muito próximo de servir como um trampolim para um melhor remédio que ele precisa tomar daqui para frente, tá? Mas vamos lá, o que esse estudo trouxe? Primeiro, eles causaram um AVC isquêmico nos ratos, tá? Deixaram eles como se tivesse sofrido um AVC, uma hemiplegia em uma das patas, perderam mobilidade, né? E aí eles separaram em 4 grupos. Um grupo controle, o grupo de exercício voluntário, o ratinho podia ir lá na gaiola e fazer exercício físico a hora que ele queria, estava tranquilo. O outro grupo era forçado a fazer exercício físico, né? Então, o teu aluno que queria fazer zumba e você não disse que não, você vai fazer musculação, é esse ratinho. E o outro grupo foi fazer exercício involuntário, ou seja, porra, vão dar choquinho, né? Não tem agora aquela moda de treinar com um colete que dá choque? Então, se eu der impulso elétrico que vai contrair o músculo, será que eu tenho o mesmo benefício na produção de citocinas, miocinas, BDNF e reparo a nível do cérebro, né? Para fazer a funcionalidade do tecido voltar a ficar aprimorada? E aí eles botaram os ratinhos lá, foi 7 dias, tá? Qual foi o desfecho? Primeiro, o grupo controle, quando eles analisaram que todos os ratinhos foram mortos, infelizmente a história é triste no final para eles, mas eles foram mortos e eles analisaram o cérebro desses ratinhos e os níveis de corticosterona, tá? Está relacionado aos níveis de cortisol. O que aconteceu? O grupo controle, que eram os ratinhos que não faziam nada, tiveram níveis moderados de BDNF, ou seja, eles não se estressaram, mas também não tiveram um estímulo, ficava ali a banho-maria. Não tiveram uma recuperação motora boa, tá? Foi pobre, porque também não teve estímulo, ou seja, aquele AVC forçado que eles geraram, não houve uma reparação. Quando eles pegaram os ratinhos voluntários, que eram aqueles que iam para a rodinha a hora que queria, tinha água, tinha comida, ninguém forçava nada, eles podiam ir lá brincar a hora que eles queriam,
tiveram uma recuperação melhorada da função motora. E isso está ligado ao quê? Neuroplasticidade, neurogênese. Partes do cérebro assumiram aquela função motora que tinha sido prejudicada pelo AVC isquêmico induzido nos ratinhos. Tá? E a corticosterona foi bem baixa, que é uma resposta ao nível de estresse. Então, esses ratinhos não se estressaram, porque faziam também exercício quando queriam e tiveram uma alta produção de BDNF e neuroplasticidade positiva. Os ratos forçados, pensa comigo, ele está fazendo exercício, então automaticamente deveria estar produzindo BDNF e ter todas as vantagens do segundo ratinho que fez exercício, não é? Está fazendo exercício e é exercício. A verdade é que não. Houve uma baixa produção de BDNF, uma alta produção de corticosterona no soro, que leva a neurotoxicidade e neurodegeneração, levando a uma recuperação motora prejudicada. Tá? Ou seja, quando uma pessoa, assim, vamos extrapolar para seres humanos, se a pessoa faz exercício físico que ela não gosta, ela está se estressando demais da conta. E o cortisol liberado nessa situação pode agravar muito mais a saúde neurológica do que ajudar. Os próprios níveis de BDNF podem ficar prejudicados, tá? Então, comparando entre fazer exercício físico que você quer e não o forçado, você vê que existe uma relação negativa e se perde as adaptações benéficas que você encontraria com exercício favorável para o indivíduo, tá? E o último grupo, que era o grupo dos exercícios involuntários, houve estímulo de BDNF, tá? Mas também houve estímulo de estresse, porque o cara está tomando choque, o ratinho está tomando choque. Então isso é estressante para o animal, e aí os níveis de BDNF baixaram e a recuperação motora foi intermediária. Então, você vê que aquele negócio de tomar choquinho, dependendo da condição, se a gente for fazer uma extrapolação, pode ser que não seja tão benéfico assim, tá? Então, o que vocês têm tirado aqui de mecanismo prático? É a ideia de que, às vezes, o meu paciente precisa realmente fazer o que ele gosta, não só o que a literatura diz que é o melhor, tá? E aí, no meio do caminho, você vai convencendo ele a fazer algumas modalidades específicas que vão trazer mais qualidade para ele. Outra questão aqui, falando em exercício físico, é fazer progressão de treino, né? Poxa, será que eu tenho que dar desafios para uma pessoa que está fazendo exercício físico e tem histórico de depressão, está fazendo tratamento? O que eles pegaram aqui? Pegaram a população de idosos, tá? O Murray pegou 3 grupos de idosos. O primeiro grupo era apenas medicamento, eles usaram sertralina, que é um inibidor de recaptação de serotonina. Então, o primeiro grupo dos idosos, 42 idosos, só tomou medicamento, não fizeram mais treino, nada. Só, olha, vocês só vão tomar medicamento e vida que segue. O segundo grupo, com 37 idosos, fazia 3 sessões supervisionadas na semana de treino, 60 minutos, baixa intensidade e foco em força, equilíbrio e coordenação. Tá? Só que assim, esses indivíduos eles fizeram o protocolo, só que conforme foram 24 semanas, tá? Conforme eles iam progredindo, né, vão se adaptando, na verdade. Começou a primeira semana era difícil, aí na sexta semana já estava fácil, ok, vai continuar. Não vamos ajustar, não vamos aumentar a carga, a intensidade, ajustar o tempo de descanso, não. Vocês vão ficar as 24 semanas fazendo a mesma coisa, mesmo que na última semana já esteja fácil, tá? Vocês vão continuar sem progressão. Faz o que às vezes você vê na academia, a galera treinando 5 anos o mesmo treino, o cara tá lá mexendo no telefone e respondendo mensagem no WhatsApp enquanto faz cadeira extensora. Tipo, o treino não é treino, ele tá ali passeando, tá? O grupo 3, eles fizeram medicamento e exercício aeróbico progressivo, ou seja, aqui eles iam ajustando. Conforme os idosos iam se adaptando, eles aumentavam a dificuldade, né? Então, ficou fácil, aumenta. Ficou fácil, aumenta. Qual foi o desfecho? Bom, tempo de remissão. O grupo que só tomou medicamentos levou mais tempo. Todos tiveram remissão, tá? Agora, a questão é, o tempo que eles levaram para melhorar foi muito maior comparado com o grupo que só tomou medicamento e o grupo que não fez exercício progressivo. O grupo que fez exercício progressivo levou a adaptação e a recuperação, o tempo de remissão da patologia muito mais rápido e se estabilizou muito mais.
tá? Ou seja, gerar desafio para que gere adaptação, que aumente a produção de neurotransmissores, faça. Além, claro, a gente sabe que existe a relação de desafio. Algumas pessoas gostam disso, né? Isso é da natureza humana. Então, dependendo do desafio que você coloca, pode ser um gatilho de forma emocional positiva. Aquela pessoa se sente importante porque ela superou um desafio daquele dia, ela fez. Daí, claro, se tiver um bom estímulo verbal, as pessoas parabenizam isso e aquilo, a pessoa, no fim, vai vendo assim, ok, olha, eu não sou tão incompetente assim como eu achava, olha, eu achei que não conseguia e consegui. Então, essa adaptação cognitiva e emocional também tem uma repercussão positiva, e a própria adaptação que o estresse do exercício físico, sendo escalonado, vai trazendo ao indivíduo, tá? Então, resumidamente, é importante sim gerar alguns desafios para o seu indivíduo com depressão, não é ver ele no banho-maria a vida toda. Trabalhe isso, claro, de forma inteligente, não vai causar um desafio que não seja sustentável e vai trazer mais angústia e frustração. O cara começou a correr e amanhã você escreve ele na maratona de São Silvestre. Então, não. Faça desafios que você sabe que ele vai conseguir cumprir, né? Que haja um desafio, mas que ele tem capacidade, se você estiver do lado de estímulo verbal, isso vai fazer algo positivo. E o mesmo entra na alimentação. Faça desafio, olha, um desafio para você essa semana é comer 3 frutas diferentes que você não come. Não é difícil, né? Aí você vai atrás, manda mensagem, aí já manda foto, quero ver, tá? Ou seja, ela cumpre aquilo, você parabeniza e tal, aumenta o estímulo dela, tá? Então isso é importante. E finalizando, a relação do próprio tecido adiposo, levando a inflamações sistêmicas, que a gente já conversou bastante, né? Alterando os controles neurológicos de regulação emocional, até mesmo de regulação dos níveis de hormônios relacionados à saciedade, como grelina, e metabolismo energético, leptina, tá? A própria ativação de cortisol, levando a neurotoxicidade, intestino, aí a relação intestino-cérebro, comunicação em produção de ácidos graxos de cadeia curta pela microbiota, pâncreas sofrendo e levando uma resistência periférica à insulina, a própria insensibilidade à insulina e neurotransmissores no cérebro também afeta o comportamento depressivo, tá? Sono, se a pessoa não dorme, nada mais neurodegenerativo do que privação de sono. Se a pessoa não está dormindo, cara, é caixão, vai dar ruim. Em algum momento ela vai descompensar, porque o sono serve para fazer a recuperação, neurogênese, ajuste de neurotransmissores, uma limpeza no tecido cerebral. Então, se ela não dorme, ela perde isso e acaba descompensando. Tem um aumento do apetite, tem mais sonolência, tem cansaço, e às vezes acaba buscando estimulante, e aí fica um ciclo vicioso, tá? Bom, era isso. Esse capítulo também não era tão rápido, até porque não é um curso sobre depressão, nutrição e exercício. Para isso vão ter outros módulos na comunidade. A ideia é só que vocês tenham um apanhado geral de como isso influencia a saúde do paciente, como vocês podem potencializar o acompanhamento e entender também as nuances e as dificuldades de um paciente com ansiedade e depressão, tá bem? Então, lembrem-se, dúvidas, dificuldades, tem a comunidade, pode botar aqui embaixo. Eu vou tentar sempre deixar algum artigo, alguma coisa de referência dentro das aulas. Então, tenham atenção, se precisarem, revejam essa aula e até a próxima.